Michel, tudo bem com vocês? Privilégio a gente poder estar de volta. Estivemos na semana que passou participando do EPL, Encontro de Pastores e Líderes da Igreja Batista Central lá de Fortaleza. Um tempo muito precioso como equipe. O Senhor nos deu ali um tempo de recebermos muito do Pai para podermos estar repartindo com a igreja. Então foi um período que a gente pôde, além do EPL, também ter um tempo como equipe, onde o pastor Teste Martins tem esse tempo para dividir com a gente muitas coisas que o Senhor tem trazido ao coração deles. Então foi um tempo precioso mesmo como equipe. A gente quer glorificar a Deus por esses momentos, louvar a Deus porque sabemos também que aqui o Senhor operou maravilhas aqui através da vida do Zé, de tudo que foi feito aqui. A gente realmente quer louvar o Senhor. Trazemos também um abraço para o pastor Armando e a Elô, mandaram um abraço para a igreja, São muito queridos e amados por nós, e realmente nos receberam muito bem. Gente, alguns avisos que eu quero estar passando aqui. Essa semana teremos o Tadel e a Escola de Líderes normalmente, na terça-feira. Você que já tem participado, permaneça. Você que ainda não se envolveu, não tem participado, vem estar conosco. Tem sido um tempo muito precioso, um tempo onde temos aprendido muito, temos caminhado juntos como líderes, como equipe, como células, e tem sido realmente um tempo de crescimento nas nossas vidas. Culto em inglês, esse mês teremos o culto em inglês. O Lucas está lá, vocês podem olhar lá no fundo, o Lucas está lá. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, o Lucas vai estar falando um pouquinho sobre o culto em inglês, vai estar dando toda a explicação, tudo que você precisar saber sobre essa nossa celebração também, que acontece sempre no último domingo de cada mês, às 17 horas. Gente, um aviso muito importante também. Hoje vai acontecer aqui no auditório principal o curso Conexão com Deus. Conexão com a Igreja, desculpa. São 4 encontros onde é falado sobre tudo o que acontece na nossa igreja. Você que está vindo de uma outra igreja, de uma outra cidade, transferido, de alguma forma você está se achegando a nós, vem estar conosco hoje às 17 horas. Serão 4 domingos em sequência, se necessário terá um 5º domingo, mas a princípio são 4. Um tempo onde você pode conhecer um pouco mais da Igreja Batista Monte Serra, onde você vai saber um pouquinho qual é a visão, qual é as características da igreja, para que você possa saber se realmente é aquilo que Deus tem para você, se você realmente se enquadra dentro disso. Então vai ser muito especial que você venha estar conosco hoje, então, a partir das 17 horas, tá? E será aqui no auditório principal, tá bom? Gente, a gente quer hoje também celebrar a Deus pela vida da Jennifer. A Jennifer, semana passada a igreja orou por ela, e realmente um milagre, hoje ela está aqui com a gente. Jennifer, glória a Deus pela tua vida, nós celebramos a Deus, fica de pé, Jennifer, para que a igreja possa te ver. Gente, realmente um milagre de Deus o que tem acontecido na vida dela, e nós queremos realmente glorificar o Senhor. E da mesma forma como a gente tem visto esse agir e operar de Deus na vida da Jennifer, nós cremos que Ele pode agir e operar na vida de cada um de nós, como já tem feito. Você que tem o seu pedido, você que veio com alguma necessidade específica, coloque-se de pé nesse momento. Vamos orar ao Senhor, vamos clamar ao Senhor. Nós sabemos que cremos num Deus poderoso. O tema lá do EPL era: eu me deixarei ser encontrado, Então foi tão especial. O Senhor falou tanto ao meu coração: me busca, me busca. Foi o que o Senhor falou de forma tão especial comigo, e é isso que eu quero, buscar cada vez mais a esse Deus, que você possa também exercitar isso, buscar esse Deus a cada dia, apresentando a Ele todas as suas lutas, todas as suas necessidades. Nós sabemos, vivemos num mundo onde temos lutas, onde temos batalhas, mas o Senhor nos garantiu que Ele estaria conosco em todo o tempo. Então, vamos orar, coloca diante de Deus a sua necessidade, seja ela de enfermidade, seja ela de trabalho,
você que está precisando de um emprego, você que está precisando de um milagre na sua vida financeira, nós cremos realmente que esse Deus olha por você e realmente fará aquilo que é o melhor na tua vida. Deus, eu quero te louvar, Pai, por esse tempo precioso que podemos ter diante de Ti. Como igreja, reunidos, Pai, nós queremos realmente clamar ao Senhor. Queremos Te buscar cada dia mais, sabendo que o Senhor é a fonte de todas as coisas, de tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós necessitamos está em Ti, Deus. Por isso agora, Pai, eu quero colocar a vida de cada um desses meus irmãos. Tu conheces, Deus, a necessidade, Tu conheces o coração de cada um. Por isso eu te peço, Deus, venha com Teu poder, Pai. Coloca a Tua mão poderosa sobre a vida de cada um. Restaura, Deus, as vidas, restaura, Pai, a saúde, restaura, Deus, os relacionamentos, os casamentos, Deus, as famílias. Nós clamamos a Ti, Deus. Pedimos, Pai, por aqueles que estão em busca de uma bênção na vida financeira. O Senhor conhece, Pai, as necessidades. Aqueles, Pai, que estão sem trabalho, estão em busca de um trabalho, de um emprego. Deus, que o Senhor abra portas de emprego. Nós cremos, Deus, que o Senhor pode fazer grandes coisas, e nós nos colocamos e nos rendemos diante de Ti, pedindo que o Senhor realmente realize a Tua vontade nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda fará nas nossas vidas nesta manhã e no decorrer dos nossos dias, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, eu sou o André. Oi, André. De tudo que foi falado, já ministrado, você pode ter uma certeza: Ele te ama. Você é amado, você foi pensado, você não é um acidente qualquer, mas Deus, existe um Deus poderoso que te ama e que se importa com a tua vida, independente de onde você está, de como você está, de onde você chegou. Não existe lugar onde a mão poderosa de Deus não possa chegar. E Ele te ama profundamente. O que Deus pode fazer? É isso que a gente vai conversar nessa manhã. O que Deus pode fazer? Eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia, em Ezequiel capítulo 22, do verso 21 até o 31. Ezequiel 22, do 21 ao 31. E eu sou o André. Eu estava com muita saudade de ouvir. Não tem lugar como a casa da gente, né? Não tem povo mais lindo que o povo em que Deus nos colocou. Vocês são lindos, a gente estava com muita saudade de estar aqui. A gente foi muito amado, muito bem recebido, mas não existe povo como vocês. Então, a gente está muito feliz de estar aqui, né? Estava com muita saudade. Ezequiel capítulo 22, do verso 21 até o 31. O que Deus pode fazer? O texto da palavra do Senhor no Antigo Testamento, no livro de Ezequiel, diz assim. Estou lendo na versão da NVI, nova versão internacional, diz assim: de novo, a palavra do Senhor veio a mim. Disse ele: filho do homem, diga a esta terra: você é uma terra que não tem tido chuva nem aguaceiros no dia da ira. Há nela uma conspiração de seus príncipes, como um leão que ruge ao despedaçar a sua presa. Devoram pessoas, apanham tesouros e objetos preciosos e fazem muitas viúvas. Seus sacerdotes cometem violência contra a minha lei e profanam as minhas ofertas sagradas. Não fazem distinção entre o sagrado e o comum. Ensinam que não existe nenhuma diferença entre o puro e o impuro. E fecham os olhos quanto à guarda dos meus sábados, de maneira que sou desonrado no meio deles. Os seus oficiais são como lobos que despedaçam suas presas. Derramam o sangue e matam gente para obter ganhos injustos. Seus profetas disfarçam esses feitos, enganando o povo com visões falsas e adivinhações mentirosas. Dizem: assim diz o soberano Senhor, quando o Senhor não falou. O povo da terra pratica a extorsão, comete roubos, oprime os pobres e os necessitados e maltrata os estrangeiros, negando-lhes a justiça. Procurei,
entre eles um homem que erguesse o muro, que se pusesse na brecha diante de mim, e em favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Por isso, derramarei a minha ira sobre eles, e os consumirei com o meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo o que fizeram. Palavra do soberano Senhor. Vamos orar. Deus, eu queria pedir a tua ajuda nessa manhã. Pai, eu não consigo transmitir essa palavra sem a tua força agora, Pai. Sem a tua boa mão comigo, Pai. Deus, eu sei que esses queridos que estão aqui, que o Senhor ama, que nenhum deles, Deus, é desconhecido aos teus olhos. Eles não vão entender essa palavra se o teu Espírito não ensinar. Por isso, Deus, circula entre nós, Pai. Deus vai agindo, vai tocando. Eu sei que teve acontecimentos durante a semana de cada um aqui, que estão culminando nessa manhã, Deus, com a palavra que o Senhor queria dar, que o Senhor queria transmitir. Por isso, Deus, fala com a gente, Pai, tem misericórdia de mim. Me ajuda nesse momento, e ajuda cada querido aqui. Perdoa os nossos pecados, Deus. Olha para nós através do olhar de Jesus, da manifestação de Cristo na cruz, para que nós não sejamos consumidos nessa manhã, Pai. Fala com a gente, nos restaura, nos levanta e nos ergue para fazer a tua vontade, Pai. Essa é a oração da tua igreja, e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, na nossa conferência do MDA desse ano, nós tivemos o privilégio mais uma vez de ouvir o Ralph, e acho que muitos aqui puderam ouvir. Eu não sei quantos participaram da nossa conferência, só levanta a mão para mim ter uma ideia. Ok. E durante uma das suas palestras, ele deu 2 palestras aqui conosco, e as 2 foram palavra de Deus para nós. Mas em uma das suas palestras ele falou sobre o incômodo do seu coração e algo que estava acontecendo e que ele viu acontecer durante a sua vida. E ele conseguiu simplificar esse incômodo em uma frase: alguém tem que fazer alguma coisa. Queridos, Deus está fazendo alguma coisa. Deus já está agindo. Deus já está trabalhando. Na verdade, Ele nunca parou de trabalhar. A questão é quem vai participar com Ele, quem vai se juntar a Ele e dizer assim: Deus, usa a minha vida. Deus está procurando hoje homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças com um coração que sejam totalmente dele, que não estejam dispostos a dividir o seu coração com nada mais. Deus está procurando você. Mas que tipo de pessoa pode ser usada por Deus? Como Deus pode usar a vida de uma pessoa? Para o homem, isso é impossível. Mas para Deus, todas as coisas são possíveis. Queridos, o texto que nós lemos de Ezequiel, ele responde essas 2 perguntas aos meus olhos. Que tipo de pessoa pode ser usada por Deus? Todo aquele que tomar o seu lugar como povo de Deus. O texto diz assim: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Na versão da Bíblia a mensagem diz assim: procurei alguém que pudesse se posicionar em meu lugar contra tudo isso. Alguém que reconstruísse as defesas da cidade, que tomasse uma posição por mim, que se pusesse na brecha e que protegesse essa terra, para que eu não tivesse que destruí-la, mas não achei ninguém mesmo. O contexto desse texto são 3 oráculos que acontecem nesse capítulo 22, 3 profecias, 3 palavras proferidas por esse profeta. Consiste em uma palavra contra Jerusalém, depois uma manifestação do fogo da ira de Deus que ia vir sobre o povo, e o texto que nós lemos, as acusações contra o povo.
O texto lido faz parte desse terceiro oráculo, dessa terceira profecia. É uma acusação direta contra o povo. Todas as classes sociais estavam corrompidas. Não existia lugar onde que o mal não estivesse dominando e imperando. As consequências já estavam acontecendo: seca, falta, necessidade, escassez. O texto não deixa claro se era uma seca espiritual ou física, mas uma seca de Deus estava faltando no povo. Existia uma liderança desonesta, sacerdotes que não eram exemplos e falavam mentiras. Deus compara aquela cidade, naquela situação, como uma cidade sem muros. Queridos, os muros na antiguidade, eles representam uma cidade protegida. Uma cidade murada, ela era guardada, protegida, ela estava atenta e disposta a lutar para se defender. Sempre que algum povo chegava diante de uma cidade e havia diante deles muros, eles pensavam: olha, não dá para entrar aqui fácil. Esse povo sabe o que eles têm, eles sabem o que eles têm guardado. Não vai ser fácil entrar aqui. E a Bíblia fala de várias histórias de cidades muradas. Talvez a mais famosa venha à tua mente agora. Qual é a cidade que era murada no Antigo Testamento? Jericó. A história de Jericó ilustra bem a falta de um muro. Porque depois que o muro caiu, a cidade foi tomada e o povo perdeu tudo o que tinha e o que era. Está lá no Antigo Testamento. Mas a Bíblia também fala da história da reconstrução dos muros de Jerusalém com Neemias. Mas também traz a história de uma cidade chamada Laís. Eu não sei quantos aqui já ouviram falar sobre essa história. Talvez muitos. Mas eu queria ler esse texto está lá em Juízes, eu queria ler com vocês. É a história de uma cidade sem muros. E o texto diz assim: era na época dos juízes, o povo de Israel se preparando para tomar a sua promessa. E diz assim: na época não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando um local para se estabelecer, pois ainda não havia recebido a herança entre as tribos de Israel. Eles tinham que lutar para receber essa herança. Então enviaram 5 guerreiros de Zorá e de Estaol para espionarem a terra e explorá-la. Esses homens representavam todos os clãs da tribo. Disseram-lhe: vão e explorem a terra. Os homens chegaram aos montes de Efraim e foram à casa de Mica, onde passaram a noite. E aí vai para o versículo 7. Os 5 homens partiram da casa de Mica e chegaram a Laís, onde viram um povo que vivia em segurança, como os sidônios, despreocupado e tranquilo, gozava de prosperidade, pois sua terra não lhe deixava faltar nada. Viram também que o povo vivia longe dos sidônios e não tinham relações com nenhum outro povo. Você reparou que em nenhum momento no texto fala sobre muros? Nesse texto aqui. O povo vivia em segurança, despreocupado e vivia longe dos sidônios. Os muros também podem ser os relacionamentos. Ou seja, um povo sem relacionamentos, sem amigos, é um povo sem defesa ou com menos defesa e que não tem ninguém para defendê-los. Quando aqueles guerreiros da tribo de Dan observaram o povo de Laís, eles viram que eles viviam despreocupados e longe de os outros povos, e não tinham relações com os outros povos. Eles estavam olhando e vendo assim: olha, nós podemos atacar eles e não vai ter ninguém que vai levantar e defendê-los. É como se eles não tivessem muros. E nossa estada lá em Fortaleza, a gente acabou tendo um ataque, acho que possivelmente de um rotavírus. E esse rotavírus pegou grande parte da equipe. Primeiro começou com as crianças, possivelmente com a Belinha, uma das crianças. Depois pegou o Gabriel, filho do Shane. Depois o Felipe, meu filho. E junto com ele a Alice,
Acho que isso já é um sinal, Leandrinho. Os dois ficaram doentes na mesma hora, né? Mesmo momento. Estavam juntos. Depois foi a Helena, né? E por fim, naquele mesmo dia ainda, eu também fiquei muito, muito abatido. E a partir da 00:30 eu comecei a vomitar e não parei mais, né? Eu acho que eu chamei o Hugo pelo menos umas 14 vezes, ele não me atendeu, mas eu tentei chamá-lo. E de 30 a 40 minutos eu voltava a chamá-lo. E isso era 00:30, então você pode mais ou menos calcular, a gente tinha marcado a saída para o lugar onde nós íamos ter o nosso retiro de equipe às 3h da manhã. E a partir da 00:00 eu comecei a passar mal. E enquanto eu ia lá e chamava o Hugo, eu voltava, aí as crianças chamavam o Hugo. Então o Leandrinho e eu, a gente não dormiu a noite inteira, né? Ou até aquele momento. Então quando chegou às 13, aí o restante da equipe se levantou para preparar. A gente já tinha deixado as malas tudo no carro, era só levantar e ir viajar. O Lê e eu estávamos sem condição nenhuma. Os caras já me encontraram sentado perto do banheiro, assim. Eu, né, sentado perto da pia, assim, passando mal. Então, na hora, como bom batista, foi montada uma comissão para a gente tentar decidir o que fazer, né? Então, se levantou um monte de gente lá, né, os nossos queridos, para dizer, para dar conselhos e a gente tentar definir o que ia acontecer. E eu e o Lê, a gente se olhava e dizia assim, cara, não vai dar, meu. O Lê e eu, nós estávamos no mesmo carro, né? E estavam os dois um bagaço, assim, não ia ter como a gente ficar revezando, dirigindo, assim. E aí a gente pensou, eu e o Lê, não, cara, de repente a gente fica e a galera vai. A gente estava na IBC em Fortaleza, dormindo na sala que era o berçário deles lá. Mas aí durante aquele momento, a Martinha falou algo importante. A Martinha entrou ali na reunião, né, furou o conselho, e chegou e deu o conselho dela, e ela disse assim, olha, talvez seria importante vocês irem, porque se vocês forem conosco, vai ter gente para cuidar de vocês, mas se vocês ficarem aqui, quem é que vai cuidar de vocês? E aí na hora, gente, aquilo soou muito forte na equipe, toda a equipe entendeu isso, toda a equipe reafirmou aquilo, disse, cara, nós vamos cuidar de vocês. O que eles estavam dizendo para nós naquele momento, em que eu estava ali sentado próximo à pia, porque não podia ficar muito longe daquele lugar, o que eles estavam dizendo era, nós seremos como muros para vocês, e nós vamos proteger e cuidar de vocês, nós vamos estar lá se vocês precisarem de ajuda, e assim estiveram. O que eles estavam nos dizendo é, nós vamos tomar posição como povo de Deus ao lado de vocês, nós não vamos deixar vocês para trás, nós não vamos ir para um lugar e deixar vocês aqui. Como eu louvei a Deus essa semana, por ter pessoas que se importam com a minha vida, por ter pessoas que se importam com a minha família, por ter gente que vai se posicionar para me proteger se for necessário. A pergunta é, você tem pessoas que tomariam posição para proteger e cuidar de você e da sua família? Quem se levantaria na tua vida, quando você estiver passando por uma dificuldade, vai se levantar e dizer assim, cara, eu serei como um muro ao teu redor quando tu cair, e quando tu estiver fraco? Quem na tua vida vai se levantar e dizer assim, eu vou tomar posição como povo de Deus ao teu lado, para ver o que Deus está vendo, e para agir como Deus agiria? E a outra pergunta é, você está disposto ou disposta a tomar essa posição também na vida de alguém? Você também está disposto a se levantar e dizer assim, agora é minha vez, eu vou cuidar de você, agora é comigo, você cuidou de mim, agora eu vou me levantar e eu vou cuidar de você, eu vou amar e cuidar de você. Na Bíblia também existe a história de um homem muito rude chamado Nabal. Aquele homem, ele tinha um rebanho, ele tinha muitas posses, e durante um tempo ele colocou o rebanho dele, junto com os pastores deles, em um local, e naquele local
aqueles pastores, eles tiveram um relacionamento com Davi, que estava ali com o seu exército. A verdade é que não houve um acordo formal entre Davi e Nabal para que Davi pudesse proteger o rebanho de Nabal. Mas Davi teve bons relacionamentos com aqueles pastores. E olha só o relato de um daqueles pastores para a esposa de Nabal, Abigail. Ele diz assim: no entanto, aqueles homens foram bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite, eles eram como um muro ao nosso redor. Durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Queridos, Deus quer usar os nossos relacionamentos com pessoas para mostrar a proteção e o cuidado dele. Vou repetir. Deus quer usar os meus relacionamentos, os teus relacionamentos, para que os nossos relacionamentos mostrem o cuidado e a proteção de Deus nessa terra, aqui em Porto Alegre. Mas que tipo de pessoa Deus vai usar, André? Deus vai usar todo aquele que estiver disposto a tomar o seu lugar como povo de Deus nessa terra. Deus vai usar você, se você se levantar do seu lugar e dizer assim: é comigo, deixa eu agora ser povo de Deus nessa terra, nesse tempo, nessa geração. A verdade é que Deus quer usar a sua vida. Deus vai usar a vida de quem se colocar à disposição, em posição para orar, para amar e para servir. Você é essa pessoa? Mas como Deus vai me usar? E essa é a segunda pergunta. E a resposta do texto é: Deus vai usar aquele que percebeu o espaço faltando e estiver disposto a preencher a vaga. Deus vai usar aquele que percebeu o espaço faltando e estiver disposto a preencher a vaga. Procurei alguém que pudesse se posicionar em meu lugar contra tudo isso, alguém que reconstruísse as defesas da cidade, alguém que visse que a cidade está tomada de mal, alguém que se colocasse na brecha para proteger essa cidade, para que eu não tivesse que destruí-la. Não achei ninguém mesmo. Na época de Ezequiel, o povo estava perdendo os seus valores, suas raízes, estavam se desconectando da fonte de vida que eles receberam. Não havia diferença mais entre o povo de Deus e os outros povos, não havia filtro do mal, estava tudo sendo dominado por fora e por dentro. Você percebe alguma diferença do nosso tempo? Você percebe alguma diferença agora, da nossa época? Nossos relacionamentos, família, cidade estão sendo atacados. Valores contrários aos de Jesus estão sendo passados e ensinados. O nome de Jesus aparece em todo tipo de piada. Nossos filhos têm vergonha de dizer que são cristãos. Nossos jovens são 007 nas faculdades. Espiões escondidos. Queridos, uma brecha está estabelecida e não se encontra ninguém que queira tomar o lugar e se levantar e dizer assim: chega! Muitos discípulos de Jesus se veem acuados, sem fé e achando desculpas, cheios de desculpas para dar razões porque Deus não pode usar as suas vidas. Discípulos medrosos, com medo, acuados, sem fé, cheios de desculpas esfarrapadas para dizer que Deus não pode os usar. Mas como Deus pode me usar, André? Você não me conhece, você não sabe quem eu sou, você não conhece a minha história. Eu não sou como vocês. Queridos, eu não tenho a sabedoria do Tércio. Eu nem sei cantar como o Júnior. Nem tenho uma história de vida impactante como a do Ranulfo. Não sou um mestre como o Shane. Não tenho o amor e a compaixão que o Leandrinho tem. Como é que Deus pode me usar? Como que Deus pode me usar? Talvez você está dizendo isso e pensando isso.
Queridos, Deus pode usar todo aquele que perceber a falha e decidir ouvir e confiar a voz do Espírito. Deus pode fazer. Deus pode falar de muitas maneiras, em qualquer lugar e através de qualquer coisa. Durante a minha experiência de chamado, eu fiz um compromisso de oração com o meu pastor em Rio Grande. Já contei isso aqui e não vou repetir. Mas durante aquele tempo de oração, eu tinha o propósito de responder a uma pergunta dentro do meu coração: o que eu vou fazer com a minha vida? Durante 2 semanas eu estava em oração com ele, e eu estava de férias em casa nesse momento, e eu lembro que no final, num desses dias, dessas 2 semanas, estava passando na sessão da tarde o filme Príncipe do Egito, e eu estava em casa de férias e eu comecei a ver aquele filme. E no início do filme, o povo de Israel aparece cativo. E eles começam a levantar um clamor. Quem viu o filme vai lembrar. E eles começam a levantar um clamor em forma de canção, dizendo: liberta-nos. Por favor, liberta-nos. Queridos, eu estava olhando aquele filme, um filme para criança. Mas naquela hora eu comecei a chorar em casa. Porque eu sentia Deus falando no meu coração: meu povo, o povo do Rio Grande do Sul está clamando, liberta-nos. E quem eu vou levantar para usar? Eles estão clamando, liberta-nos. Deus usou um filme de criança para começar a tocar meu coração. Deus pode usar qualquer coisa, qualquer situação, qualquer momento. Mas como discernir essa voz de Deus falando comigo? Querido, geralmente a voz do Espírito é um pensamento que você não teria. Geralmente a voz do Espírito é uma voz que não vai te proteger, que não vai apoiar a tua preguiça, mas que vai te levar a depender de Deus e levantar no teu lugar, no teu tempo. Vai fazer olhar para a tua agenda e tu rasgar ela e dizer assim: não, mas eu não tenho tempo. Agora você tem, porque o Espírito vai te dar. Ele vai fazer você organizar tudo de novo. A voz do Espírito é uma voz que não vai levar você a ficar sentado no seu lugar, só vendo as coisas acontecerem. A voz do Espírito vai fazer você se levantar, tomar uma posição como povo de Deus nessa terra, nesse tempo, nessa geração, nesse momento. Mas como vai ser? Como Deus pode me usar? Eu queria tomar liberdade para usar alguns exemplos aqui da equipe. Estou tomando essa liberdade agora. Como eles são minha família, eu tenho essa liberdade, tá? Mas eu queria fazer uma pergunta aqui para você. Se você quiser levantar a mão, você pode levantar. Se você quiser só acenar com a cabeça, pode fazer. Quantos aqui têm sido abençoados pela vida do Tércio e da Martinha? Tércio, meu pastor querido, você sabia que Deus iria usar a tua vida quando Ele falou contigo na calçada, na beira de uma calçada, na frente daquele motel? Tu sabia o que Deus ia fazer na tua vida? Ele está falando que não. Se a câmera puder pegar, vai pegar ele aqui. Não. O Tércio não sabia que Deus iria usar a sua vida para animar, consolar, aproximar como um instrumento de Deus, para transformar deserto em manancial, espinheiro em jardim. Ele não sabia. Ele nem sabia qual era o próximo passo a seguir. Deus usa quem ouvir e obedecer a sua voz. Quantos aqui têm sido abençoados pelas ministrações do Júnior? Queridos, eu me lembro o dia que Deus pegou o coração do Júnior. Foi durante uma assembleia da Convenção Batista. Eu vi o Júnior levantar do seu lugar e ir lá na frente e dizer assim: Deus, eu vou. Eu vi o Júnior responder ao chamado quando um missionário perguntou quem se colocaria na brecha. Pergunta para o Júnior se ele sabia o que Deus ia usar ele, aonde Deus ia usar, como que Deus ia fazer. A verdade é que Deus usa quem ouvir e obedecer a sua voz. Queridos, quantos aqui têm sido abençoados pela vida do Ranulfo?
Ranulfo é um dos pastores nossos. Um dia Deus, numa clínica de recuperação, falou ao coração dele, dizendo: escolhe a vida e não a morte. E sabe o que aconteceu? Ele acreditou nessa voz que falava com ele. E ele ouviu essa voz, e agora nesse tempo que nós estávamos juntos, eu estava olhando as crianças dele correr e disse assim: Deus, obrigado, porque o Senhor conduziu o Ranulfo a ouvir a tua voz, porque senão a vida dessas crianças podiam ser totalmente outras. Deus levou o Ranulfo a ouvir a sua voz. Deus usa aquele que ouvir e obedecer a sua voz. Mas se você parar e perguntar para o Ranulfo: Ranulfo, o que Deus falou que tu tinha que fazer? Ele teve que viver dia a dia na dependência desse Deus. Queridos, quantos têm aqui sido abençoados pela vida do Shane, um dos nossos pastores aqui? Um dia Deus falou ao coração do Shane no meio de uma vida religiosa e cheia de máscaras: vem para a brecha, eu vou fazer você um missionário da minha graça. Deus usa quem ouvir e obedecer a sua voz. Se tu sentar com o Shane, você não vai ouvir dele dizendo assim: não, Deus me deu o quadro completo. Foi assim, Shane? A câmera me enganou agora, hein, cara? Eu olhei. Queridos, Deus pode usar aquele que ouvir e obedecer a sua voz. Quantos aqui têm sido abençoados pela vida do Leandrinho? Eu estou sendo abençoado, um dia meu filho também. Um dia Deus mandou, parei. Um dia Deus mandou o Lê largar o trabalho dele como jornalista. Um dia Deus falou ao coração do Lê: vem ver o que eu estou vendo. Vamos celebrar uma recuperação juntos. E sabe o que aconteceu? O Leandrinho ouviu essa voz. Ele confiou nessa voz. Deus usa quem ouvir e obedecer a sua voz. Deus pode usar a tua vida também. Eu não sei quem você é. A maioria aqui eu não conheço. Não tive ainda o privilégio de ouvir as tuas histórias. E eu sei que se você subisse aqui, você teria histórias muito maiores e melhores. Mas eu quero dizer que Deus quer usar a tua vida também. Muitas vezes nós ficamos desanimados porque achamos que Deus não está fazendo nada. Ou que Deus está parado e que não está vendo o que está acontecendo. Um dia eu estava assim também, desanimado, triste, chateado. E dizendo para Deus: Deus, eu saí lá da minha terra para vir para cá e não tem nada acontecendo aqui. E na época eu estava trabalhando no Colégio Batista e eu falava todos os dias do amor de Deus para aqueles adolescentes. E poucos ou quase nenhum dava bola porque eu falava. E eu lembro de uma vez que eu estava sentado no corredor da escola e eu estava indignado com Deus, dizendo assim: Deus, para que eu estou fazendo aqui? Aquele dia eu fui para casa e fiquei com aquele questionamento no coração. Era uma sexta-feira à noite. E naquela sexta-feira à noite, eu estava pensando em todas as festas, em todos os lugares que aqueles adolescentes poderiam estar. Em tudo aquilo que eu tinha escutado pela manhã, dos planos deles. E dizendo assim: Deus, é totalmente diferente dos teus planos. E gente, eu fui tomado por uma tristeza, eu estava chateado, eu estava me sentindo sozinho. E eu estava no alojamento do Colégio Batista, onde eu vivi possivelmente 4 anos lá. E toco o telefone. E o telefone tocou, e tocou de novo. E eu fiquei pensando: poxa, não tem ninguém aqui para atender esse telefone. E eu lembro que eu saí do quarto meio brabo, desci até a cozinha. E quando eu atendi o telefone, eu logo reconheci a voz do outro lado. Era a voz de um jovem, amigo meu de infância. Um jovem que eu sabia que há muito tempo tinha se afastado de Deus. Um jovem que tinha ido por caminhos que eu nunca achei que ele poderia chegar, mas ele foi. Mas também um jovem que eu achei que nunca poderia voltar, mas voltou. Aquele jovem estava me contando sobre o que Deus estava fazendo na tua vida. E na verdade ele estava ligando numa sexta-feira à noite para o Colégio Batista, um dia que nem tinha aula.
Um dia que geralmente não teria ninguém naquele alojamento, nem eu era para estar ali. Mas ele estava ligando para pedir informações sobre o seminário, porque Deus estava chamando ele para ser um pastor. Você quer saber o nome desse jovem? Eu sei que você conhece ele. É o nosso missionário lá na Ilha das Flores, o Márcio. Deus estava trabalhando, Deus já estava fazendo alguma coisa. Querido, talvez você está aqui hoje parado e você está achando que Deus não está fazendo nada na tua vida, Deus não vai alcançar ninguém, mas a verdade é que Deus está fazendo, e pode ser que Ele esteja fazendo e você ficar de fora, porque você não quer se levantar do seu lugar, no seu tempo, e se colocar à disposição de dizer assim: Deus, usa a minha vida. Se você fizer isso, querido, e você quiser parar de fugir, você parar de se levantar, você parar de dar desculpa, Deus vai te usar onde você estiver, do jeito que você é, com o teu temperamento, da tua maneira de ser. Deus vai fazer, porque Ele é Deus. E se Ele pode fazer qualquer coisa, se Ele pode usar a minha vida, Ele pode usar qualquer um, Ele pode levantar qualquer pessoa. Às vezes nós estamos como Elias, como lembrou o nosso pastor aqui no MDA, achando que estamos sozinhos, mas na verdade Deus já está levantando um exército de pessoas fiéis para servirem a Ele e se colocarem na brecha. Mas existem muitos que nunca vão se levantar, porque não estão dispostos a ouvir e a obedecer essa voz. Queridos, Deus está trabalhando, a questão é, você também está? Deus vai usar aquele que percebeu o espaço faltando e estiver disposto a se levantar. Qual é a brecha que Deus está mostrando para você? Qual é o espaço? Será que são orfanatos que Deus está te mostrando? Vai lá naquele orfanato, fala de Deus, fala de mim para eles. Será que Deus está te mostrando os asilos dessa cidade? Será que Deus está te mostrando os anciãos para que você possa os fortalecê-lo? Será que Deus está te mostrando os hospitais da cidade, dizendo, vai lá, leva alegria para aquelas crianças com câncer? Será que Deus está te mostrando os casamentos dessa cidade, dizendo assim, vai, faz alguma coisa para recuperar esses casamentos? Será que Deus está te mostrando o ministério infantil, dizendo assim, vai lá, doa a tua vida por aquelas crianças, povoa o céu com os meus filhos? Será que Deus está te mostrando mães que estão com uma gravidez indesejada e que precisam de um apoio, de um incentivo para fazer o certo? Será que Deus está te mostrando um lugar para que você possa recuperar, junto com Deus, dependentes químicos? Será que Deus está te apresentando as prisões? Será que Deus está te mostrando o quanto e um monte de jovens que estão por aí se perdendo? Será que Deus está te mostrando adolescentes e diz assim, cara, te envolve com eles? Sabe, quando a gente começou o ministério do Amontoado, eu vou só abrir um parêntese rápido. A equipe que Deus levantou naquela época, que Deus fez olhar a brecha que estava faltando, eram pessoas que na sua adolescência, nenhum deles tinha sido pastoreado ou cuidado. Na verdade, a maioria da equipe que se levantou naquela época, eram de pessoas que passaram a sua adolescência toda sozinha dentro de uma igreja. E hoje eles estavam olhando para aquilo ali dizendo assim, eu não quero que outros adolescentes passem o que eu passei. Hoje a equipe mudou, mexeu, né? Hoje a grande maioria do pessoal da equipe são pessoas que foram pastoreadas, cuidadas, amadas, e hoje sabem o valor, mas sabem que a brecha ainda está ali, e hoje querem dar a sua vida por isso. Qual é a brecha que Deus está te mostrando? Será que é você se tornar um líder de célula? Será que é você discipular alguém? Qual é a brecha que Deus está te mostrando? Será que você se disponibilizar como um líder para cursos, para treinamento de pessoas? Será que Deus está abrindo e te mostrando a brecha de missões? E dizendo assim, cara, eu quero te usar por aí. A verdade é que Deus vai usar a vida de quem se colocar à disposição dEle, em posição para orar, amar e servir. Queridos, para concluir, o que aprendemos com esse texto hoje é que Deus vai usar todo aquele que tomar o seu lugar como povo de Deus. Deus vai usar todo aquele que percebeu o espaço faltando e estiver disposto a preencher a vaga. Deus
quer usar a tua vida. Deus quer usar você. Quando eu era criança, tinha uma música que a gente cantava na igreja, né? E uma música que dizia, usa a minha vida como um vaso, né? Como um vaso de barro, nas tuas mãos eu quero ser, né? Usa a minha vida. Eu não sei quantos aqui gostariam de apresentar suas vidas como vasos de barros e dizer assim: Deus, me usa, me usa. Eu não sei quantos de vocês gostariam de dizer assim: Deus, eu quero ser usado por Ti. Eu quero no meu tempo me levantar. Eu quero tocar a vida de pessoas. Eu quero ver a brecha que o Senhor está vendo. Eu não sei quantos aqui querem ser usados assim. Quantos aqui querem ser usados assim? Mas talvez você está com medo de ser usado porque você não se parece com esse vaso. Você se parece assim, ó. Eu fiz questão de falar da equipe pastoral, dos meus amigos. E fiz questão de nem falar da minha vida, porque se você olhar para mim, você vai ver que eu sou um caco. Mas se Deus pode usar cacos assim, como nós, o que será que Deus não pode fazer com a tua vida? Quantas pessoas Ele quer abençoar e tocar? Quantas pessoas Ele quer aproximar dEle? Deus quer usar você. Se você estiver disposto a parar de se comparar com os outros, se você estiver disposto a parar de dar desculpas, se você parar de olhar para as tuas mazelas e dizer assim: não, minhas crises são maiores do que as dos outros. Deus vai usar a tua vida se você estiver disposto a dar a tua resposta em vida para Deus, em vida para Ele. Eu queria que você escutasse essa música. E se você se sente assim como eu me sinto a maioria do tempo, um caco, eu queria que você escutasse isso. E depois eu queria dar para você uma oportunidade de você reagir a essa palavra. Mas eu queria que você escutasse essa música. É uma música da Fernanda Brum. O nome dela é Cacos pelo Chão. Max Lucado, em seu livro Gente como a Gente, ele diz: há momentos em que Deus envia trovões para mexer conosco. Há momentos em que Deus manda bênçãos para nos atrair. Mas há também momentos em que Deus nos envia somente o silêncio, enquanto nos honra com a escolha sobre onde passar a eternidade. Jesus hoje está procurando alguém aqui. Jesus hoje está passeando aqui no nosso meio. Jesus de Nazaré está nesse lugar. E Ele está passeando aqui. E Ele está procurando pessoas que há muito tempo têm procurado fé em tantos lugares, mas que só vão encontrar nele. E eu queria dar para você uma oportunidade de você reagir a essa mensagem. Se você gostaria hoje de entregar a sua vida para esse Jesus e dizer assim: eu procurei fé em tantos lugares, mas eu entendo que eu estou me sentindo como aquele caco ali no palco, aquele caco no altar, mas eu quero que Jesus reconstrua com o que sobrou. Se você está entregando a sua vida para Jesus, eu queria que você de alguma maneira levantasse a mão para que eu pudesse ver. Existe alguém hoje que quer tomar uma decisão ao lado de Cristo? Amém. Amém. Mais alguém? Amém. Eu queria que, se você pudesse vir aqui na frente para abraçar esse... Galera, pode ficar aqui na frente comigo. Se você está tomando uma decisão ao lado de Cristo, eu queria que você viesse para receber pelo menos um abraço dessas pessoas que estão aqui na frente. São pessoas imperfeitas como você, como eu, gente como a gente.
mas que Deus hoje pode usar, assim como tem usado as nossas vidas. O texto bíblico diz assim: procurei alguém que pudesse se posicionar, alguém que tomasse posição contra tudo isso, alguém que reconstruísse as defesas da cidade, alguém que tomasse uma posição por mim, alguém que se pusesse na brecha e protegesse essa terra, para que ela não tivesse que a destruí-la. Mas eu não achei ninguém. Uma vez um missionário muçulmano extremista, o qual tinha planos de explodir uma igreja, ele foi tocado por Deus, ele foi tocado pelo poder de Deus, ele começou a ser transformado. Ele encontrou Cristo no meio de uma dessas incursões dele para ir fazer o mal. Aquele muçulmano, ele começou a ter fome de Deus, e logo recém-convertido, ele começou a ler a Bíblia, até que o dia que ele encontrou esse texto, Ezequiel 22:30, e quando ele leu que não havia ninguém, que Deus não havia encontrado ninguém, ele pegou uma caneta, ele riscou alguém e escreveu o seu nome ali. E com esse gesto ele estava querendo dizer para Deus: Deus, o Senhor encontrou já alguém. O Senhor me encontrou. O Senhor me encontrou. E eu vou me colocar na brecha. Eu não posso falar do nome dele por segurança para a própria vida dele. Mas eu li esse texto aqui hoje. E será que a mesma realidade do tempo de Ezequiel vai se repetir hoje? Ou alguém vai disponibilizar o seu nome hoje? Existe alguém que vai disponibilizar o seu nome para Deus hoje e dizer assim: Deus, conta comigo. O Senhor encontrou alguém. Se Deus está falando contigo, o desafio é que você acredite naquele que te chame, Jesus Cristo. Que você ouça a voz dele falando contigo e incomodando o teu coração para ficar de pé. Que você pare de se comparar e acredite que, independente da sua vida, da sua história, das escolhas do seu passado, da sua família, hoje Deus pode usar a tua vida para restaurar o mundo e para fazer o que Ele está fazendo há muito tempo: salvar a gente. Se você quer parar de ter sono, cara, eu queria te convidar a levantar do teu lugar e vir aqui na frente e dizer para Deus: Deus, o Senhor me achou hoje, o Senhor me encontrou, e eu estou disponibilizando a minha vida. Não estou te chamando para ser um missionário, não estou te chamando, esse não é o desafio. O desafio é você disponibilizar a tua agenda, o teu tempo para alguém. O desafio é você se levantar do seu lugar e dizer assim: conta comigo. O desafio é você dizer assim: o Senhor me encontrou, pode contar comigo, eu vou me colocar na brecha. Eu me sinto um caco, mas eu estou aqui e eu vou fazer aquilo que o Senhor me mandar, no tempo que o Senhor me mandar, do jeito que o Senhor quiser. Eu vou disponibilizar a minha vida, eu vou reagir à tua palavra. Eu não vou ser mais um como aquele povo no tempo de Ezequiel, que apenas viu as coisas acontecendo, mas não se levantava do lugar, porque não tinha tempo, não disponibilizava a sua vida, não deixava que Deus usasse os seus recursos, o seu tempo, a sua maneira, o seu jeito. Deus está chamando você, cara. A palavra não é para o outro. Para de olhar para o lado, a palavra é contigo. Não importa a tua idade, não importa quem você seja, Deus quer usar você do teu jeito, da tua maneira. Deus, o Senhor nos encontrou nessa manhã. Eu sei que o Senhor falou tantas coisas com tantas pessoas durante a semana, mas o Senhor separou esse tempo de hoje para resgatar alguns, para colocar alguns na brecha, para trazer pessoas de volta para Ti, para mostrar, Deus, aonde o Senhor quer usar a vida de pessoas. E obrigado, Deus, porque o Senhor tem poder para nos restaurar e usar as nossas vidas sendo restauradas
para restaurar outras vidas. Deus, eu queria te louvar por isso. Eu queria pedir para que a nossa igreja não seja uma igreja, não seja um grupo de pessoas que apenas se reúne para te ouvir, mas que nós sejamos um povo disposto a fazer o que o Senhor manda. A começar comigo, Pai, a começar em mim. Usa-nos, Pai, para ver o que o Senhor está vendo. Mexe no nosso coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que você possa reagir à palavra de Deus no seu tempo, para que não venha ira sobre nós. Amém. Fica aqui. Amém, gente. Glória a Deus. Continua aqui onde vocês estão. Eu queria terminar esse culto orando e agradecendo a Deus pela vida desse caco aqui. Amém? Quero dizer para você que eu também sou um caco. O problema nunca esteve no caco. Caco melhor, né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. André falou de cada um de nós e toda a honra e toda a glória é do Senhor Jesus, é para o Senhor Jesus. E aqui ninguém fica babando ninguém. Para quem não conhece a gente aqui, não. Mas a gente também não deixa de falar o que é verdade das pessoas. E eu queria dizer algo para você hoje, André. Eu preciso dizer. Porque a palavra de Deus vai dizer que o Senhor, Ele é o oleiro e nós somos o vaso. E a pergunta que Ele faz é: o vaso diz para o oleiro o que o oleiro tem que fazer com o vaso? Eu queria dizer que o André é desses vasos que diz para o oleiro: o senhor pode fazer o que o senhor quiser. São poucos que fazem assim com a sua vida. Então essa mensagem aqui, ela não é uma mensagem da boca para fora. Ela é uma mensagem de um homem que chegou aqui, um menino, era um menino. Mas a gente viu o coração desse menino quando ele chegou aqui. Dele e da Lide. Sobe aqui, Lide. Sobe aqui junto. Vocês quase nunca veem o André aqui e a Lide, porque eles são pastores desta igreja há 9 anos. Mas são eles quem lideram toda a nossa equipe que pastoreia adolescentes e crianças. Eles não são pastores de crianças e adolescentes, eles são pastores. Mas estão há 9 anos ministrando no meio da nossa comunidade, às nossas crianças, aos nossos adolescentes e a muitos pais. Então eu preciso fazer a pergunta aqui: quantos têm sido abençoados pela vida do André e da Liz? Levanta a mão, olha aí. Glória a Deus, glória a Deus, louvado seja o Senhor, louvado e bendito seja o Senhor. Servos. Tem uma coisa que particularmente admiro tanto no André, é o temor a Deus que ele tem. Né, Lídia, você pode concordar com isso, com minha esposa. É um homem que tem deixado Deus moldar. É um caco mesmo, mas um caco que não diz para o Senhor o que tem que fazer. O Senhor faz o que o Senhor quiser. E Deus tem feito uma linda obra na vida dele, da Lídia, que é uma outra menina de Deus. Você é uma grande bênção na vida do André, Lídia. Nós queremos honrar vocês hoje aqui. Como nós somos gratos, né? Gratos ao Senhor. Além de tudo isso, eu creio que assim, o coração, a gente sempre destaca isso lá em casa, né, Martinho? De temor a Deus, né? Martinho está ali. Temor a Deus. Temor a Deus é o ter medo não de Deus, não é isso. Temor a Deus é ter medo de fazer qualquer coisa que não seja aquilo que agrada ao Pai. Você está diante de pessoas com esse coração. Então, para mim o problema nunca foi ser caco. Eu sou um caco e eu quero continuar sendo. Para mim o problema é quando a gente não tem a visão correta de quem Deus é. Ele é o oleiro e é Ele quem nos constrói. E aí, meu querido, pode deixar que quando você disser: sim, Senhor, eu quero, como hoje aqui, né, estamos dizendo: sim, Senhor, o Senhor pode usar. Eu era um seminarista quando um homem, meu professor, disse: o que Deus precisa para fazer uma grande obra no mundo através da vida de pessoas? Ele disse só uma frase simples. Ele disse assim: André, Deus só precisa ouvir de você: sim, Senhor, eu quero. Sim, Senhor, eis-me aqui, eu quero, pode fazer. Ele nos toma, Ele pega os cacos mesmos quebrados assim, e Ele vai fazer uma linda obra. É isso que Deus está falando hoje aqui para nós.
homens e mulheres que dizem: sim, Senhor, eu quero. Agora, ele mexe, viu, gente? Ele vai pegar esses cacos aqui, ele vai dizer: a forma antiga desse vaso não dava para eu encher como eu queria. Entendeu? Ele vai dizer: então deixa eu fazer um vaso que vai caber tudo o que eu quero aí dentro. E não vai ficar no vaso, vai transbordar para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, porque assim é a vida de homens e mulheres que dizem: sim, Senhor, eu quero. Ele vai encher e vai transbordar e vai abençoar a sua casa. Começa dentro da sua casa, nunca vai começar fora da sua casa. O que Deus faz em você começa derramando dentro da sua casa, depois começa a derramar sobre os vizinhos, sobre colegas de trabalhos. Agora é muito sério o que André falou aqui hoje, que Deus falou através da vida dele. Levanta, levanta. Só diz isso para ele: sim, Senhor, eu quero. A visão que Deus tem de você, ouça bem, ela não é a mesma visão que você tem de si. E é interessante isso no reino, porque quando você acha que você é mais do que Deus vê que você é, Ele diminui você. Mas quando Ele vê que você se vê menos do que você, Ele levanta você. Essa é a coisa que o Senhor faz no reino, para equilibrar o nosso coração e a glória não seja nunca minha, mas sempre dele. Nós vamos terminar essa celebração dizendo para ele: Senhor, nós somos o vaso e o nosso alvo é ser como o Senhor. Nosso alvo é Cristo, amém? Amém? A gente pode terminar dizendo isso? Amém. Se você puder ficar em pé onde você está também, estende a mão na direção do André e da Lídia, porque nós vamos agradecer. Querido Espírito, amado Espírito, bondoso Espírito, o Senhor só pode fazer através de homens e mulheres que reconhecem o tamanho do Senhor. O teu poder se sobrepõe à pequenez dos nossos cacos. Isso é maravilhoso, Pai, isso é maravilhoso. Obrigado, Deus, pela vida do André, desse caco, da Lide, cacos nas tuas mãos, que tem dado autorização para o Senhor, como bom oleiro e perfeito oleiro, fazer deles vasos cheios da tua glória. Nós queremos elevar o teu nome, Jesus, nessa manhã, através da obra que o Senhor tem feito na vida do André e da Lide, e da vida de tantos homens e mulheres que têm dito: eis-me aqui, Senhor. E nessa manhã muitos outros estão dizendo: Senhor, eis-me aqui. Pai, dá a visão correta de quem somos na tua presença. Aqueles que se acham mais do que são, Senhor, tem misericórdia, que haja arrependimento nessa manhã. Quebra a arrogância e orgulho, Senhor, porque sem ti não somos nada. Mas aqueles que se sentem um caco, um lixo imprestável, que nessa manhã o Senhor os eleve à medida de vasos que o Senhor reconstrói e enche com a tua glória, para que o Senhor seja visto. Mas que nessa manhã, Deus, realmente o Senhor, que é o oleiro, seja aquele que vai receber a honra e a glória. Toma-nos, Pai, como vasos, enche-nos, Pai, para que esta cidade possa ver, sentir, experimentar o teu amor transbordando através da nossa vida. Nós temos sido cheios desse teu amor, somos vasos que o Senhor tem enchido do teu amor, do teu perdão, da tua graça, para que transbordemos nessa cidade. Pai de amor, levanta não apenas a Igreja Batista de Monte Serra, eu rogo ao Senhor, mas levanta a tua igreja nesta cidade, cheios de vasos, Pai, cheios de vasos que transbordam do teu perdão, da tua graça e do teu amor, para que, ó Deus, esta cidade corrompida pelo pecado, como naquele tempo estava, possa, Senhor, realmente ter homens e mulheres que se colocaram na brecha. Eis-nos aqui, Senhor. Nosso alvo é o Senhor Cristo. Tu és o nosso alvo.
Ó Deus, Tu és o nosso padrão, Jesus, Tu és o nosso modelo. Então faz de nós vasos cada vez mais parecidos contigo para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém.